Queridos, eu quero falar um pouquinho, quero compartilhar com você algo que Deus tem colocado no meu coração e que eu creio que é de extrema relevância porque vai te ajudar em muitos aspectos da sua vida. Quando a gente olha o cenário da fé, quando a gente olha as pessoas, a igreja de um modo geral, a gente fica um pouco preocupado e um cenário às vezes até assustador. O número de pessoas que um dia conheceram a fé, que conheceram a palavra de Deus e abandonaram os caminhos do Senhor. Há uma pesquisa feita que existem mais pessoas fora das igrejas que já passaram, que já tiveram uma experiência com o evangelho, que pessoas dentro da igreja. Isso é assustador. Pessoas que um dia já passaram pelo reino de Deus. Pessoas que um dia serviram, tiveram ocupações, ministérios, lideraram departamentos, foram líderes e às vezes até pastores que já passaram pelo ministério e hoje abandonaram a fé. O que leva uma pessoa a abandonar a sua fé? Porque tantas pessoas têm abandonado. Esse mês de julho, exatamente dia 1º de julho, eu e a Débora, eu posso dizer que a gente se converteu praticamente, a gente tem como referência o mesmo dia, porque o dia que ela foi na igreja pela primeira vez, que ela pisou na igreja pela primeira vez também, foi o dia que eu pisei pela primeira vez na igreja. 1º de julho de 1984. 1º de julho agora nós completamos 38 anos de caminhada com o Senhor Jesus. 38 anos ininterruptos. E eu me lembro naquele dia, quando eu cheguei na igreja pela primeira vez, nunca tinha pisado dentro de uma igreja evangélica, de uma igreja cristã, de uma família tradicionalmente católica, ainda que não fosse praticante, mas era uma família tida como católica. E eu pisei na igreja pela primeira vez e eu não sabia que ela era uma visitante também, achava que ela já era da igreja lá. E eu me lembro, uma morena bonita, os cabelos mais compridos. E eu olhei aquela menina bonita assim, hoje ela não está tão morena, mas ela era mais moreninha. E eu olhei aquela morena assim e falei assim, nossa, que menina bonita. Mal eu sabia que ela se tornaria minha esposa e se tornaria a mãe dos meus filhos. Esse ano, daqui a alguns dias, nós vamos completar 33 anos de casados. Estamos vivendo um dos melhores momentos da nossa vida. A cada ano que passa, o nosso casamento tem se tornado mais e mais abençoado. Somos mais e mais felizes juntos. Nos damos cada vez melhor. Mas ao longo desses 38 anos, irmãos, você não tem ideia a quantidade de pessoas que eu já vi abandonarem a fé. Se hoje, eu não vou dizer todas as pessoas, mas se pelo menos, eu vou dar um número baixo aqui, se pelo menos 50% das pessoas que um dia, só vou dizer o nosso caso aqui, o nosso caso, sem contar que isso é normal e notório nas igrejas, no evangelho de um modo geral. Só a gente aqui, se 50% das pessoas que já passaram pela vida e pela história da comunidade cristã de Barretos, nós precisaríamos de pelo menos, no mínimo, 2 cultos com essas cortinas abertas e com cadeiras de uma extremidade à outra para comportar. No mínimo 2 cultos, talvez de 3 a 4 cultos nós teríamos no domingo, se pelo menos 50% das pessoas tivessem permanecido. Mas o que leva as pessoas a não permanecerem? O que leva as pessoas a desistirem? O que leva as pessoas a abandonarem a fé?
Muitas vezes abandonarem propósitos também. Isso se aplica para outras áreas da nossa vida, mas eu quero te mostrar a questão da fé. Eu não sei quanto tempo você está caminhando com o Senhor, eu não sei quanto tempo você está nessa caminhada, mas eu quero te encorajar nessa noite, querido, e te mostrar que não há um caminho melhor do que esse a seguir. Eu não estou falando de uma religião, eu não estou falando, apresentando para você uma igreja. Eu quero te apresentar um evangelho. Eu quero te apresentar um Deus que pode transformar a sua vida e que pode fazer a sua vida completamente diferente. Eu percebo, eu fiz essa pergunta, né? Porque tantas pessoas às vezes elas abandonam a fé, e algumas coisas veio no meu coração. Às vezes as pessoas elas abandonam por causa de outras pessoas. Às vezes elas abandonam por causa de líderes. Às vezes elas abandonam por causa de decepções. Às vezes elas abandonam porque se frustraram e não conseguiram alguma coisa que vieram buscar. Isso tem sido algum dos pontos, algumas razões que tem feito as pessoas abandonarem a sua caminhada. Mas eu acredito, queridos, que na maioria delas, principalmente quando alguém abandona a sua fé por causa de uma outra pessoa, uma pessoa que vem para a fé, que vem para a igreja e abandona a igreja por causa de uma outra pessoa, ela nunca veio por causa de Jesus. Porque se ela vier por causa de Jesus, ela não vai abandonar a sua caminhada da fé. Os nossos olhos precisam estar voltados para o Senhor. Não há outro lugar melhor para fixarmos os nossos olhos e continuarmos na nossa caminhada da fé. E uma das razões que eu percebo são os valores. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 21. Olha o que diz a palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 21. Diz assim, Jesus disse: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Quando temos focos em lugares, em coisas e às vezes até em pessoas, e desviamos o nosso coração e o nosso olhar daquilo que verdadeiramente precisamos olhar, nós corremos um grande risco de tropeçarmos nessa caminhada da fé. Tesouro fala de riqueza. Aonde nós temos colocado o nosso tesouro? Aonde você tem colocado o seu tesouro? O que tem sido mais importante para você? E eu quero estar fazendo uma outra pergunta. Quem é Jesus para você? Quem é Deus para você? Você pode me responder: para mim, Ele é o Messias. Ele é o meu Salvador? Sim. Ele é o meu libertador também. Ele é o meu abençoador também. Mas acima de tudo, irmãos, se nós queremos manter o nosso coração, se nós queremos manter o foco e alinhado de maneira correta, nós precisamos entender que Ele é o nosso Senhor. Olha o que diz Êxodo capítulo 29, versículo 46. Êxodo 29, verso 46. Deixa eu ler com você aqui. E saberão que sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Números capítulo 15, verso 41. Pode colocar para mim, Números 15, verso 41. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para vos ser por povo. Eu sou o Senhor vosso Deus. Aonde está o nosso tesouro, ali também vai estar o nosso coração. O entendimento que Ele é o Senhor das nossas vidas, que Ele é o dono, que é Ele quem nos conduz, vai nos alinhar de uma maneira correta e nos fazer caminhar de uma maneira segura.
O nosso foco, irmãos, o centro das coisas não pode ser as bênçãos. O centro das coisas não podem ser a cura. O nosso foco não pode ser milagres, libertação, recursos, relacionamentos. Eu saí da igreja porque eu estava pensando em arrumar um casamento lá na igreja. Eu não arrumei um casamento, eu saí da igreja. Eu estava procurando ser curado, eu queria ser curado e eu não fui curado e eu saí da igreja. Abandonei a fé. Eu queria prosperar, eu queria melhorar o meu caminho, queria crescer financeiramente, não consegui e eu abandonei. Isso não pode ser o nosso foco, irmãos. Isso não pode ser o propósito da nossa vida. Isso não pode ser o centro da nossa vida. Eu já falei aqui algumas vezes, vou falar mas novamente, tem gente nova aqui, talvez não me ouviu falar sobre isso. Igreja pode ser 3 coisas para as pessoas. Igreja pode ser, por exemplo, para algumas pessoas aqui, pode ser uma rodoviária. O que é uma rodoviária? Rodoviária é um lugar que está cheio de gente o tempo todo. As pessoas vêm, sentam, fazem um lanchinho, esperam ali o seu ônibus chegar, e à medida que eles chegam, eles entram, embarcam e vão embora. Algumas pessoas fazem da igreja uma rodoviária. Eles chegam, sentam, faz um lanchinho ali, come, experimenta. Acontece alguma coisa na vida dela, ela veio buscar, chegou a hora dela, chegou o momento dela, ela pega o próximo ônibus e vai embora. Para outros, igreja é um hospital. Chegam passando mal, chegam completamente debilitados, fracos. Alguns vão diretamente para a UTI, onde há um tratamento intensivo. Quantas pessoas nós fazemos um tratamento intensivo com elas? Tem gente que a gente liga todos os dias, aí como é que você está? Está firme, ministra um versículo, ministra uma palavra, faz uma oração, se junta com alguém, faz uma campanha de oração, jejua com aquela pessoa, faz um tratamento intensivo com ela e ela vai melhorando. Ela vai melhorando, melhorando, melhorando. De repente ela sai da UTI, vai para a semi-intensiva. Da semi-intensiva ela vai para o quarto. E depois do quarto ela vem e recebe alta. Aí ela despede, agradece ao médico, agradece à enfermeira, os enfermeiros, aos funcionários. Muito obrigado pela ajuda que vocês me deram, mas agora eu já estou bom e eu já vou embora. Às vezes as pessoas fazem da igreja um hospital. Elas chegam a um casamento destruído, debilitados, com a vida financeira destruída, completamente arruinada, e daqui a pouco elas começam a melhorar e vão embora. Chegaram com a vida financeira sem nada, não tinha nem uma bicicleta para andar. Quantas pessoas na época aqui na igreja, nós desde a avenida, quando nós éramos lá na Avenida 5, nós tínhamos um meio, hoje ainda tem, mas é menor, temos uma Kombi, mas nós chegamos aqui ter na igreja 2 ônibus buscando as pessoas nos bairros. Eram 2 ônibus velhinhos, que os irmãos apelidaram de Abraão, né? De tão velhinho que ele era. Alguns aqui se lembram da época do Abraão, alguns aqui até andaram de Abraão. Quem andou de Abraão aqui? Levanta a mão. Lembra do Abraão, irmão? Tão velhinho, né? Aí o Abraão começou a ficar apertado. Um dia nós estávamos lá na rua 24 e os irmãos falaram assim para nós: pastor, estamos precisando comprar outro ônibus, pastor. Eu falei: gente, para que outro ônibus? Tá bom, não, pastor, está vindo muito apertado. Aí eu falei assim: não, pede para o irmão contar quantas pessoas estão vindo no ônibus. Aí no culto seguinte ele falou assim: pastor, nós contamos quantas pessoas veio no ônibus. Quantas pessoas vieram? 114, pastor. Eu falei: meu Deus, está na hora de comprar outro ônibus mesmo. Aí compramos o segundo ônibus e os irmãos apelidaram. Abraão teve um filho, o filho dele chamava o quê? Isaac. Apelidaram o ônibus de Isaac. E escreveram lá em cima do ônibus, lá um estava escrito Abraão e o outro escreveram Isaac, pintaram da mesma cor. E rodava cada um de um lado da cidade. Aí daqui a pouco os ônibus começaram a ficar apertados e vieram pedir mais um, que seria o Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Eu falei: não, gente, para por aí, porque eu comecei a pensar lá longe. Abraão teve um filho chamado Isaac. Isaac teve um filho chamado Jacó. Jacó teve 12 filhos. Eu falei: não.
Não, daqui a pouco eles vão querer as 12 tribos de Israel, vai ser impossível. Aí eu vou precisar orar para que o dono da companhia, a empresa de transporte público aqui da cidade se converta, porque vai ter ônibus suficiente. Mas muitos vinham no Abraão e no Isaac, eram no Abraão e no Isaac. Aí depois começaram a melhorar, começaram a prosperar, compraram seu carrinho. E daqui a pouquinho deixaram de vir na igreja. Porque agora arrumaram algumas coisas para fazer, justamente aos domingos na hora do culto. E ele já não tem mais tempo para servir a Deus. Fizeram da igreja um hospital. Mas graças a Deus, a grande maioria tem feito da igreja e tem feito desse lugar uma família, irmãos. E nós falamos que igreja não é um lugar para se frequentar, mas é uma família para se pertencer. Nós não queremos aqui, ninguém aqui é um número. Ninguém aqui simplesmente tem um número. Não, você tem nome, você tem endereço, você tem necessidades. É por isso que nós temos ferramentas de relacionamento. É por isso que nós temos os grupos familiares. Se você não tem participado de um grupo familiar, participe de um grupo familiar. É tão gostoso estar num grupo familiar. É tão gostoso participar de um grupo de discipulado, ser cuidado, ser ministrado, ser abençoado por alguém. É tão bom isso, irmãos. Porque eu sei que termina um culto aqui, os irmãos vão embora, todo mundo tem suas necessidades, amanhã tem que levantar cedo, né? Ainda que agora a meninada está de férias, aleluia, glória a Deus. Mas trabalho não tira férias, né, irmão? Tem que levantar cedo do mesmo jeito. E amanhã você tem que levantar cedo, a gente não tem tempo para a gente ficar conversando depois do culto, a gente não se conhece. Mas um grupo familiar é aquele momento pequeno ali, você está ali com um grupo de 10, 8, 7 pessoas ali, e você vai batendo um papo, você vai se conhecendo. Por quê? Porque nós queremos nos tornar cada dia mais uma família. Queremos ser uma multidão de filhos, mas com cara de família. O nosso foco não pode estar nos recursos. Ele tem que ser o Senhor da nossa vida. Tem alguns exemplos aqui na Bíblia que eu quero mostrar para você sobre esse entendimento de quem o Senhor é. Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler 3 versículos ali que vai contar a história de Eliseu, servo de Elias. 1 Reis 19, versículo 19. Se você tiver Bíblia, acompanhe aí. Se não tiver, você pode acompanhar no telão. Verso 19: Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. Aqui é uma figura do Senhor para conosco. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então eu te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Olha o entendimento de alguém que reconheceu e entendeu o seu chamado. Elias passa, lança o manto sobre Eliseu. Eliseu na hora entendeu o chamado. Eliseu entendeu aquilo que Deus o tinha chamado para fazer. E ele vira para Elias e fala assim: Meu senhor, deixa eu só ir ali despedir do meu pai e da minha mãe. E ele voltou, pegou os carros de boi, tinha 12 juntas de boi ali, ou seja, tinha 24 bois ali, irmãos. Matou os 24 bois. Elias tinha ali uma ferramenta de trabalho muito importante, com certeza muito cara, não muito comum. 12 juntas de bois, se arava com uma junta menor de bois. Elias tinha 12. Matou esses 12 bois, fez um baita de um churrasco para o povo, pegou a madeira dos carros, fez um baita de um churrasco para o povo,
e foi seguir Elias. O que Eliseu estava fazendo ali? Que declaração Eliseu estava fazendo ali? Ele estava destruindo o caminho de volta, irmãos. Quando nós entramos na nossa fé, quando nós decidimos seguir com o Senhor, há 38 anos atrás, quando eu ergui a minha mão e falei: Senhor, eu quero te servir, eu não imaginava o que ia acontecer comigo, mas uma coisa eu sabia, irmãos, não tinha mais volta para mim. Não tinha mais volta, eu não tinha um segundo plano, eu não tinha plano B. Ainda que eu não entendesse todo o projeto de Deus, eu não tinha a mínima ideia do que Deus ia fazer na minha vida e para os caminhos de onde Ele ia me levar. Eu falei: Senhor, eu vou te seguir, aconteça o que for. O mar vermelho abriu, irmãos. Você passou e o mar vermelho fechou. Ainda que o povo tenha lembrado, lá no Egito, mas o mar não tinha mais jeito de voltar, irmãos. Se tivesse um retorno, o mar tinha ficado aberto, tinha permanecido aberto, mas Deus fechou o mar. Sabe para quê, irmãos? Para mostrar que para mim e para você não tem mais volta. Uma vez que nós experimentamos o verdadeiro Senhor da nossa vida, uma vez que nós entendemos quem Ele é na nossa vida, que Ele é o nosso Senhor. Porque eu não estou correndo atrás das bênçãos de Deus. Eu não estou servindo a Deus para simplesmente conquistar alguma coisa. Você lembra aquela passagem quando Jesus tinha ali 10 leprosos clamando para Ele: Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, nos cura, Senhor, nos liberta, queremos ser curados. Jesus chamou os 10 e, sem exceção, irmãos, Jesus curou os 10 leprosos. Mas somente um voltou para quê? Para agradecer. Os outros 9 estavam interessados apenas em ser abençoados. Quando nós temos o Senhor nós temos Deus como nosso Senhor, irmãos, você mantém o seu foco nele. O Senhor precisa ser a coisa mais importante nas nossas vidas. Lá na frente, em 2 Reis, capítulo 2, vá um pouquinho comigo para frente, 2 Reis, capítulo 2, no versículo 1 até o versículo 12. Olha algo interessante que acontece aqui. Olha os desafios da caminhada. Olha o que é você não estar focado nas pessoas. Olha o que você não está focado no homem. Você está focado num propósito. Eliseu, ele conviveu tanto com Elias, que ele desejou se tornar como ele. Como eu disse, Eliseu é uma figura nossa, e Elias é uma figura do Senhor para nós. Quanto mais Eliseu andou junto com Elias, mais Eliseu desejou ser como Elias. Quanto mais você anda com Deus, mais você deseja se parecer com Ele. E num determinado momento na vida de Eliseu aqui, no capítulo 2, versículo 1, quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. O próprio Senhor de Eliseu disse para ele, Elias disse para Eliseu: fica aqui, não vai comigo não. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Verso 2, respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram para Betel. Verso 3, então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor, elevando por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Outras pessoas tentaram agora desencorajar, desanimar Eliseu. Está sabendo?
Rapaz, está sabendo da notícia? Está todo mundo sabendo aí, ó. Hoje, o seu Senhor vai ser tomado para o céu. Deus vai levar ele. Eliseu falou assim: eu também estou sabendo. Cala essa boca. Em outras palavras, está dizendo: você vai ficar aí, ó. Você vai ficar, o seu Senhor vai ser tomado, você vai ficar aí desamparado. Eliseu falou assim: eu estou sabendo. Cala essa boca. Aí de novo, irmãos, de novo. Verso 4, disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram para Jericó. Então, os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu servo e levando por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu sei. Calai-vos. Aonde Eliseu ia, tinha alguém para desanimar ele. O próprio Senhor dele o provou. No versículo 6, disse, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Olhe para mim, deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Existem momentos na nossa vida, existem momentos na nossa caminhada, que Deus permite que a nossa fé seja provada. O próprio Deus vai permitir que a nossa fé seja provada. Por quê? Para saber aonde está o nosso coração, irmãos. Se nós somos fracos, se nós vamos desistir da caminhada. Existem situações, existem provações, existem tempestades que elas vêm, irmãos, para provar a nossa fé. Você se lembra daquela passagem dos 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se prostraram diante da imagem de Nabucodonosor? Lembra da passagem? Não precisa abrir o texto. Aqueles jovens, por não se prostrarem, não aceitarem a condição de servirem a outros deuses, diz a Bíblia que eles foram levados lá no altar, lá no palco, amarrados e lançados numa fornalha de fogo ardente 7 vezes mais. Quem chegou na porta da fornalha, os soldados que os jogaram, morreram só de chegar perto. Quando aqueles 3 jovens caíram lá dentro, irmãos, as pessoas ficaram assustadas. E o próprio Nabucodonosor olhou e viu que não tinha 3 homens, mas tinha 4 homens andando e passeando soltos dentro da fornalha. Aí ele vem e fala assim: Sadraque, Mesaque, Abednego, servo do Deus, vem para fora. E os 3 meninos vieram para fora, e o povo se reuniu em volta deles e começou a olhar, e não tinha cheiro nenhum, nada tinha queimado, nem a cabelo tinha chamuscado, nada tinha acontecido, exceto uma coisa queimou lá dentro daquela fornalha. O que queimou dentro daquela fornalha, irmãos? Eles foram jogados de que maneira? Amarrados. E eles estavam andando o quê? Soltos. Foi a única coisa que queimou naquela fornalha. O que isso nos ensina, irmãos? As tempestades, as provações, as perseguições, elas não têm o propósito de nos destruir, apenas de queimar aquilo que está nos prendendo, irmãos. Muitas vezes a nossa fé é provada se realmente nós vamos permanecer firmes. Nós estamos vivendo, irmãos, uma geração muito fraca. Nós estamos vivendo uma geração cheia de mimimi. Nós estamos vivendo uma geração, irmãos, que qualquer coisa se traumatiza. Uma geração sem opinião. Uma geração altamente influenciável. Porque estão vivendo um evangelho, muitas vezes, irmãos, fraco na fé. As pessoas abandonam a fé por pouca coisa. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus dê tempo da igreja brasileira se fortalecer, porque é uma perseguição do evangelho a esse país, irmãos, como estão querendo fazer. Você vai ver muito mais gente abandonando a sua caminhada da fé. Hoje qualquer coisinha de relacionamento é motivo para as pessoas. Hoje qualquer coisinha que acontece, as pessoas estão desistindo. Eliseu, por 3 vezes, o seu Senhor disse para ele: fica aqui. Ele falou: não vou ficar não. Às vezes Deus permite provações da nossa vida para ver onde está o nosso coração. Porque aonde estiver o nosso tesouro, ali vai estar o nosso coração, irmãos.
A gente desiste da família, a gente desiste de tantas coisas da vida. Conta-se a história, tempo atrás, essa história real. Um coordenador daquela equipe de balé russa, do balé lá, o Baryshnikov, se eu não me engano, se é esse nome. Ele fez uma seleção lá na Rússia para trazer novas meninas para o balé. E ele então, com a banca de jurados, vieram centenas de meninas candidatas a entrar no balé. E entravam uma por uma, elas não tinham contato com a outra, entrava uma de cada vez. Cada uma que dançava, aquele avaliador virava para aquela menina, aquela criança de 10, 11, 12, às vezes no máximo 13 anos, e falava assim para ela: olha, você desista de ser bailarina, você nunca vai ser bailarina na sua vida. Procure fazer outra coisa. E aquelas meninas iam passando ali. Anos se passaram. Houve uma apresentação. Uma daquelas meninas que foi rejeitada, que foi reprovada naquele teste. Ao término daquela apresentação linda, e ela viu que aquelas meninas já estavam na idade dela, e ela participou daquele processo seletivo, onde ela não passou. E ela percebeu que aquele avaliador estava sentado na plateia. Ao terminar do espetáculo, ela procura ele e fala assim: olha, deixa eu te dizer, não vai se lembrar de mim, mas muitos anos atrás eu participei de uma seleção que o senhor fez, e eu quero dizer uma coisa para você, para o senhor matou o meu sonho. O senhor me impediu de dançar ali na frente. Hoje eu poderia ser uma daquelas bailarinas. Eu lembro de algumas delas que estavam naquela avaliação juntamente comigo, e o senhor matou o meu sonho. Ele vira para ela e fala assim: eu não matei o seu sonho. Todas essas meninas, eu falei a mesma coisa que eu falei para você. Eu falei para todas essas meninas: foi você quem desistiu. As pessoas estão desistindo fácil hoje, irmãos. As pessoas estão abandonando de uma maneira muito fácil. Qualquer coisa é motivo. Um irmão que não olhou na cara dele, um irmão que não deu um graça e paz, um irmão que não cumprimentou, um irmão que não fez isso, que não fez aquilo, é motivo talvez para abandonar e desistir da caminhada da fé. Está falhando? Vamos tocando aqui enquanto der. A hora que não der mais, a gente muda. Eles desistiram, irmãos. Desistem de uma maneira muito fácil. Eliseu falou assim: não, eu não vou. Porque quanto mais você anda com ele, quanto mais você está perto dele, mais você deseja se parecer com ele. Mateus capítulo 15, versículo 21. Olha o que diz. Vamos lá para o Novo Testamento, para a gente ver também uma passagem no Novo Testamento. Mateus 15, versículo 21. Olha o que diz. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. A mulher estava clamando, a mulher estava gritando, pedindo: Senhor, tem compaixão de mim, minha filha está doente. Jesus não deu, em outras palavras, irmão, Jesus não deu moral para ela. Aquela mulher podia muito bem: magoei. Está vendo? Falaram que ele é o Messias, mas nem me dá ouvido, ele não me deu ouvido. Vou voltar para minha casa, fazer o quê, né? Não, irmãos, ela continuou clamando, ela continuou pedindo, a ponto dos discípulos falar assim: Senhor, despede essa mulher, faz alguma coisa, fala alguma coisa para ela, porque ela não para de gritar atrás da gente. Próximo versículo. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: o que ela falou? Primeira coisa que ela falou, irmãos: Senhor. Quando você reconhece Ele como seu Senhor,
se Ele é o seu curador, abençoador, o seu comportamento vai ser diferente. Se Ele é o seu libertador, se Ele é o seu salvador, seu comportamento vai ser diferente. Mas quando você tem um entendimento que Ele é o seu Senhor. Ela falou: Senhor, socorre-me. Verso 26. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Verso 27. Ela contudo replicou: sim, Senhor. Novamente, ela não se sentiu ofendida, irmãos. Eu tenho que explicar aqui o contexto, porque que Jesus usa essa expressão. Eu não tenho tempo para dizer isso agora. Existe um contexto pelo qual ele disse esse tipo de expressão ali. Mas ela disse assim: ela contudo replicou: sim, Senhor. Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Verso 28. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-te contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Ela entendeu, porque ela reconhecia Ele como Senhor, e ela não desistiu da sua caminhada. Irmãos, nós estamos precisando mudar um pouco o nosso evangelho. Não é, me entenda, não é mudar o evangelho. Deixa eu corrigir isso aqui para não pegar mal. Nós estamos precisando, irmãos, voltar algumas essências. Nós estamos vivendo um evangelho, passando muitas vezes, acabamos passando muito, ainda que aqui na igreja a gente tem procurado ser diferente, mas às vezes escapa ainda um evangelho muito fácil, irmãos. Olha a promessa de Deus aqui para um novo convertido. Olha o que Deus falou para um novo convertido aqui. Vai para Atos capítulo 9. Vamos lá em Atos capítulo 9. Olha que Jesus, olha que Deus fala aqui para um novo convertido chamado Saulo de Tarso, que ia se transformar em Paulo, o apóstolo Paulo, que escreveu mais de 80% do Novo Testamento. Um homem admirável, cheio de fé. Olha quais foram as promessas de Deus para esse homem. Atos 9, versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai-te à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, dá esse recado para ele. Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Ele vai ser um instrumento nas minhas mãos. Eu vou usar ele de uma maneira poderosa. Pois lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome, irmãos. Isso é palavra para se dar para um novo convertido? Oh, vem para Jesus, Jesus vai te abençoar. Olha, todas as coisas vai melhorar na sua vida. Olha, a sua vida vai melhorar, seu casamento vai ficar maravilhoso e tal. Deus vai te prosperar, Deus vai te curar, Deus vai te libertar, Deus vai fazer tanta coisa boa. Às vezes a gente tem pregado isso, irmãos. Eu tenho parado, tenho pensado. Está na hora de mostrar uma coisa diferente. Vem cá, meu filho. Você quer servir Jesus? Deus vai te abençoar. Deus vai te... Mas você vai ser apertado. Você vai ser moído. Você vai ser perseguido. Vai ser odiado. Você vai ser excluído. Você vai ser zombado, caluniado, traído.
Pastor do céu, irmão, é o que a Bíblia fala, irmão. Essa foi a promessa aqui para o novo convertido, irmãos. Porque algumas coisas começaram a conversão. Quais são os fundamentos da conversão, irmãos? Olha o que aconteceu com esse homem. Versículo 17. Então Ananias foi e entrando na casa impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista, fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas, tornou a ver, a seguir levantou-se e foi batizado. Para recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Quais são os fundamentos de uma conversão, irmãos? Primeiro, recuperar a vista. Nós sabemos, cegos, irmãos, e recuperamos a nossa vista, começamos a ver o mundo espiritual, começamos a ver a Deus de uma maneira que nós não conhecíamos. Segundo, ser cheio do Espírito Santo. Imediatamente Paulo ali foi cheio do Espírito Santo. Se nós queremos seguir a Deus, irmão, nós precisamos ser pessoas cheias do Espírito Santo e vazias desse mundo. Terceiro, imediatamente Paulo foi batizado. Imediatamente, irmãos. Isso é fruto. O batismo é resultado de alguém que decidiu caminhar com Jesus. Hoje as pessoas estão: irmão, você vai querer ser batizado? Eu não sei se eu estou pronto. Não está pronto, sabe por quê? Porque não encontrou Jesus ainda. Eu não sei se ele veio aqui agora à noite, ou talvez está até assistindo pela internet. Há pouco tempo atrás, nós fizemos um batismo de um irmão. Ele, no dia do batismo, ele não pôde vir, porque ele havia acabado, praticamente nos dias do batismo, foi o dia da sua cirurgia. E ele estava desesperado para ser batizado, queria ser batizado, e não tinha jeito. E ele estava operado ainda, não estava bem, andando assim, depois de um pós-cirúrgico, mas ele queria ser batizado. E ele estava, naqueles dias, hospedado lá para ser cuidado pela sua família, na casa do seu pai. Seu pai tinha uma piscina, ele chamou eu, o pastor Jerry e mais um irmão, nós fomos lá. Fomos lá no final da tarde, à noite, de repente começou a chuviscar. E ele estava operado, mas ele estava desesperado para ser batizado, irmãos. Ele queria ser batizado de qualquer jeito, tinha encontrado com Jesus. E a palavra diz: quem crer e for batizado será salvo. Ele queria ser batizado. E nós fomos lá na casa dele, irmãos. Na casa do seu pai. E ele entrou na maior dificuldade, desceu a escadinha da piscina ali, irmãos. E nós então batizamos aquele irmão, recém-operado, chuviscando. E quando ele erguido das águas, irmãos, ele começa a chorar. E estava numa alegria, num prazer de estar servindo ao Senhor. Não sei se eu estou preparado, pastor. Sabe por que não está preparado para ser batizado? Porque você não encontrou com Jesus ainda. Essa é a verdade. Preparado, irmão. Você está avaliando se é isso mesmo que você quer. Você está pensando se é esse o caminho mesmo que você quer andar. Eu, irmãos, quando me converti, eu não tive problema com batismo. Eu não tive problema com dízimo. Eu só queria saber: é de Deus? É. Está na palavra? Tá. Então manda. Eu quero. Eis-me aqui. Você precisa aprender a palavra de Deus. Vai para a escola bíblica. Onde é que é? Que dia que é? Tal dia? Eis-me aqui. Tem que ir fazer. É de Deus? Eis-me aqui. Eu vou. Eu não queria outra coisa, irmãos, a não ser o Senhor. As pessoas têm colocado, irmãos, o foco no lugar errado. Estamos terminando. Vá comigo para Hebreus capítulo 11. Lá no finalzinho da sua Bíblia, Hebreus capítulo 11. Olha aqui. Olha isso aqui. Eu vou ler aqui 10 versículos, tá? Preste atenção aqui. Vou ler esse texto mais um, nós já vamos orar.
Hebreus capítulo 11, versículo Hebreus capítulo 11, versículo 30. Isso. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os seus espias. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir-me que há respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando resgate para obterem superior ressurreição. As pessoas eram torturadas, por quê? Porque elas não negaram a sua fé, irmãos. Foram lançados por serem comidos por leões, por não negarem a sua fé. Outros, por sua vez, passaram por prova de escárnios e açoites, sim, até em algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes não obtiveram por sua fé, não obtiveram contudo a concretização da promessa, porque não tinham o Espírito Santo, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Homens que foram partidos ao meio, cerrados, morreram ao fio da espada, lançados na cova dos leões. Eu te pergunto, um homem que é partido no meio, cortado no fio da espada, apedrejado, lançado para ser comido vivo pelos leões, teve sucesso? Essa pessoa foi uma pessoa, ela teve sucesso, ela teve êxito, irmãos. Quem é o Senhor para você? Quem é Deus para você? Quem é Jesus para você? Cleberson, quem é o Senhor? Quem é Jesus? Quem é Deus para você, Cleberson? Ele é meu Senhor, né? Ele é tudo para mim, né? O que Ele fez na sua vida, Cleberson? Ele me mudou, vem me mudando. Eu faço hemodiálise há 30 anos. A diálise, ela é assim, ela mantém você vivo, mas ela rouba todos os seus sonhos. Toda a sua vontade de viver, ela rouba. Ela vai tirando devagarzinho. E Jesus, quando eu conheci Jesus, Jesus disse quem eu sou. Sou filho dele. Sou filho de Deus. E eu não sabia disso. Então eu não via perspectiva nem de casar. Não via perspectiva nem de casar. Eu lembro que eu falei com a minha esposa, já que a gente vive todas as alegrias, todas as tristezas juntas, a gente não vai casar, então a gente vai fazer tudo junto. Mas Deus tinha algo muito melhor. Ele falou, não, você vai casar sim. Você vai sim. Você não vai viver assim não. Eu tenho um plano para você. A gente acha que isso é jargão, né? Mas Deus, Ele tem sim, Ele tem um plano. Basta você querer. E quando eu descobri, né, quando eu entendi, acho que foi isso mais ou menos, que eu poderia estar morto e eu não estava. E se eu não estava, é porque Ele falou assim, eu tenho um propósito para você. Eu falei, então fechou. Eu tenho um propósito com o Senhor também. Então, eu não só entendi, mas eu aceitei
que não tem para onde ir. Não há lugar para onde ir. Se você começar a pensar que tem um outro caminho, você vai acabar acreditando que tem um outro caminho, mas não tem. Entendeu? Ele é seu Senhor. Totalmente meu Senhor. Entendeu? E eu tenho que repetir isso todos os dias, toda vez. Porque a minha alma, ela fica tentando me convencer do contrário. E não tem para onde ir. Entendeu? É agora. Eu tive Covid 2 vezes, né? E era para ter um... O que você tem vivido na sua saúde recentemente? Nossa, você falou de luta? Meu amigo, muita luta. É luta, mas eu tenho que falar vitória. Porque eu sou a pessoa que não poderia ter de jeito nenhum Covid. Além de fazer hemodiálise, eu tive... Quantos anos você faz hemodiálise? 30 anos. Quantos? 30 anos. 30 anos você faz Eu hemodiálise? tinha 14 anos, já tenho 46. Há 30 anos ele faz hemodiálise. Eu tive um infarto, eu tive um AVC na mesa. Então, entende? Entende isso? Tem para onde ir? Não tem. Aliás, tem. Só ele. A partir do momento que você aceitar que é só ele, você vai entender que é só ele. Entendeu? Você vai ter um momento que você vai estar triste? Vai. Vem para cá. A família, aqui eu entendi o que é família. Entendeu? Família você não abandona, gente. Não tem como você falar, minha mãe não é mais minha mãe. Não tem como. Meu pai não é mais... Não tem como. Mas você pode ser diferente. Entendeu? Eu entendi isso. Eu posso ser diferente. Não tem filho ainda? Não tem, mas eu tenho sobrinho. Eu tenho filhos de amigo. Então eu tenho que ser exemplo. Eu não posso desistir. Eu não vou desistir. Amém? Glória a Deus. Olhe para mim. Vitória, preste atenção nisso. Vitória, sucesso, não está em ser abençoado. Sucesso, vitória, está em não desistir. Isso é vitória. Isso é sucesso. Não é simplesmente receber. Esses homens foram cerrados pelo meio, irmãos, foram mortos, morreram. Foi fracassado? Não. Aí perderam a vida. Que bênção tem em perder a vida? Que bênção tem em ser cerrado pelo meio? Que bênção tem em morrer no fio da espada? Que bênção tem em morrer ser comido por feras? Sucesso não está em ser abençoado, irmão. Sucesso está em não desistir. Você tem vitória, você tem sucesso, é quando você não desiste. É quando você não desiste. Hebreus capítulo 12, logo em seguida, que o autor fala aqui: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, que significa grande afronta, desonra, injúria, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Yes. Jesus teve a oportunidade de desistir, irmãos. Ele teve a oportunidade de desistir lá no deserto, depois de jejuar 40 dias. Ele teve a oportunidade quando ele foi provado, quando ele foi testado muitas vezes. Ele teve a oportunidade de desistir quando ele foi traído. E lá no finalzinho,
quando ele estava tomado de tamanha angústia, tamanha agonia, que seu suor se transformou em gotas de sangue, ele chegou até dizer: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja a minha vontade, mas a tua. Ele podia ter desistido, irmãos, mas ele não desistiu. Ele foi até o fim. Ele foi até o fim. Ele sabia a missão que foi confiada ao Pai por ele. A questão não é o que sentimos. A questão é como nós reagimos, como nós nos comportamos àquilo que sentimos. Quantas vezes a gente sente vontade de desistir? Quantas vezes você sentiu vontade de desistir do seu casamento? Eu estaria mentindo para você se ao longo desses 33 anos um dia não passou pela minha cabeça desistir do meu casamento. E todo mundo aqui que é casado sabe disso. Todo mundo aqui que é casado, pelo menos por alguns anos, um dia já pensou em desistir. Falou: eu não dou conta mais dessa mulher não, eu não dou conta mais desse homem, eu não dou conta mais desse casamento não dou conta mais. Não é o que nós sentimos, irmãos, é como nós reagimos, é como nós nos comportamos com relação a esse sentimento. Jesus chegou a dizer: Pai, se tiver jeito, Pai, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja a minha vontade, mas que seja a tua. E ele perseverou, irmãos. Não desista. O seu sucesso, a sua vitória não está em as coisas acontecerem. O seu sucesso, a sua vitória em Deus está em você permanecer firme. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Hoje de manhã eu falei a canção errada. Eu falei a frase de uma canção pensando que era outra, mas agora eu vou falar. É aquela canção Ele se importa comigo. Sabe? Ele se importa comigo. Ela tem uma frase. Essa canção diz assim: que eu não tenho mais tempo para ficar me lamentando, irmãos. Nós não temos mais tempo para ficar com coisinhas da nossa fé. Não há mais tempo, irmãos, para ficar brincando. Não há mais tempo para ficar, porque o irmão falou aquilo. Eu não estou gostando da igreja porque aquilo ali está daquele jeito. Não, irmão, não tenho mais tempo para isso. Eu não tenho mais tempo para isso. Meu propósito está muito além dessas coisas. A nossa vida está muito além dessas coisas. Nós temos que olhar para o nosso autor e consumador da nossa fé. Ele é o libertador, Ele é o que cura, Ele é o que sara, Ele é o que transforma. Ele é o que abençoa, Ele é o abençoador. Ele é o que faz o milagre, sim, mas acima de tudo, irmãos, Ele é o nosso Senhor. Esse entendimento vai nos colocar na rota certa. Esse entendimento vai colocar você no caminho certo. Vai levar você a agir, a crescer, a construir a sua vida. Jovens, construa a sua vida nos caminhos dessa palavra de Deus. Observe, ande nos caminhos. Vale a pena seguir a esse Deus. Vale a pena colocar essa palavra em primeiro lugar. Vale a pena. Vale a pena colocar na sua família, no seu casamento. Vale a pena, irmão. Vale a pena. Não desista. Ainda que se levante situações, ainda que se levante circunstâncias, não importa, o meu foco não está nessas coisas, o meu foco está no meu Senhor. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu dono, não tem caminho de volta para mim, eu não tenho plano B, o mar vermelho já fechou, eu já matei as juntas de boi, não há mais volta. E eu termino dizendo: um dia Jesus fez um discurso muito pesado. Um dia Jesus fez um discurso muito duro. E diz a Bíblia que tinha uma multidão junto com ele. E à medida que ele foi pregando, a pregação foi apertando o povo. E diz a Bíblia que o povo foi saindo, né? Vazando pela tangente, como diz no popular, né? E de repente, daquela multidão que estava com Jesus, só tinha uns 12 em volta dele. Jesus olhou e falou assim: uai, jeitão mineiro, né, da gente, né? Uai,
Cadê os demais que estavam aqui? Os discípulos do Senhor foi tudo embora. Aí os discípulos pensaram assim: nossa, com a gente ele vai dar uma alisada, né? Com a gente ele vai dar uma melhoradinha, né? Aí Jesus vira para eles, só tinha restado 12 da multidão. Jesus fala assim: se porventura vocês querem ir embora também? Em outras palavras, se vocês quiserem ir embora, pode ir. Aí Pedro, irmãos, ele dava as ratas dele, mas ele dava as boas também, irmão. A gente é assim. A gente dá as ratas, mas também dá as boas, irmão. Aí Pedro vira e fala assim: Senhor, para onde nós vamos? Não tem para onde ir, Senhor. Só o Senhor tem as palavras de verdade, de vida eterna. Para onde eu vou? Quando Jesus morreu, e antes de aparecer para Pedro, ele tinha desistido, tentou dar uma desistida. Ele tentou voltar a ser quem ele era, irmãos. Ele era pescador. E depois que Jesus morreu, ele falou assim: eu estou desiludido, meu mestre. Perdi meu mestre, esqueceu das promessas que Jesus ia ressuscitar. E falou assim: eu vou pescar. E foi pescar, irmão. Pescou a noite inteirinha, não pegou um lambari sequer, irmão. Desaprendeu até o que ele fazia, irmãos. Irmãos, eu desaprendi a viver nesse mundo. Eu não me encaixo mais nesse mundo. Eu não me encaixo mais nesse sistema. Eu não me encaixo mais nesse linguajar desse mundo. Eu não me encaixo mais nesse tipo de conversa. Eu não me encaixo nesse tipo de comportamento. Eu não me encaixo mais, irmãos. Estamos aqui porque queremos ser um instrumento nas mãos de Deus, mas não é mais o nosso lugar. O nosso lugar é com Ele, irmãos. A nossa vida tem que ser para Ele, dedicada para Ele. Esse é o lugar pelo qual o Senhor nos chamou. Que nessa noite você saia aqui entendendo que você não tem outro caminho, irmão. Não tem plano B para nós. O Mar Vermelho já fechou faz tempo para você. Se você não matou as juntas de boi, mate hoje, irmão. Se você não matou, não fechou o caminho de volta. Talvez, sei lá, o Mar Vermelho fechou, mas você está conservando aquele barquinho lá, ancoradinho na beira da praia lá. E se não der certo aqui, ó, pega o barquinho, ó. Não, irmão. Afunda esse barquinho também, não tem mais volta não. É daqui para frente. É daqui para frente. Não desista do seu casamento. Não desista da sua família. Não desista, irmão. A vitória, ainda que talvez você não perceba que chegou, Deus quer te abençoar. Deus quer me abençoar, pastor? Sim, Ele quer. Deus quer te curar. Deus quer te libertar. Sim, Ele quer. Mas o seu foco não pode estar nisso não. O seu foco precisa estar nele, irmão. Porque o dia que o nosso foco estiver nas coisas dessa terra, a hora que a gente conquistar, a gente abandona. Mas se o nosso foco estiver nele, não importa o que aconteça ao meu redor. Não importa se tem gente querendo me desanimar. Não importa se até Deus possa estar querendo me provar a minha fé. Mas para que isso é que eu possa crescer nele. Não há caminho de volta mais. É você e o Senhor daqui para frente. E grandes coisas Deus vai fazer. Não desista. Porque a vitória, o sucesso está em não desistir.